Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou continuar nessa temática do novo mundo pós-pandemia. Hoje eu vou falar sobre ambientes corporativos e também consultórios, uma coisa assim mais escritório, consultório, essas coisas. Vamos lá? Então, pessoal, seguindo naquela linha de raciocínio, a gente começou semana passada a conversar um pouquinho sobre o que esses novos tempos vão trazer pra gente, né? Eu até trouxe a minha Bíblia, ela tá aqui. Talvez ela seja aposentada agora oficialmente. Por quê? Semana passada a gente falou sobre os restaurantes e vocês lembram que vai mudar bastante. Vai mudar muitas outras coisas, tá? Eu toquei apenas num pontinho que é a distância entre as mesas, né? Na hora de você calcular a quantidade de pessoas que podem ocupar um espaço de um restaurante. E seguindo nessa mesma linha, eu vou falar sobre alguns pontos dos ambientes corporativos. Então, escritório, consultório médico, banco, correio, lotérica, esse tipo de ambiente. Né, que não chega a ser, então vamos supor, não é exatamente uma loja, né, não são lojas, comércios, fica para um outro momento a gente conversar sobre isso. Mas então o que acontece com o ambiente corporativo? Vamos supor, aqui no meu escritório, dentro aqui da sala, eu dificilmente recebo muitas pessoas e de qualquer forma, a minha mesa aqui, ela tem uma distância que me permite estar um pouquinho distante da pessoa. Então, mesmo que eu esteja falando com a pessoa, a gente tem como manter uma certa distância. Mas onde eu acho que isso vai interferir mais? Aqui, onde eu trabalho, interferiu já na recepção. Então, a recepção é um local onde, por exemplo, aqui a gente tinha acho que 3 ou 4 cadeiras lá na frente e aqui tem outro corredorzinho que tinha mais umas 2 ou 3. Não dá mais. Porque eu não posso colocar uma pessoa sentada do ladinho da outra. É claro, se vem uma família, é família, né? Já mora junto mesmo, anda junto de carro, é uma coisa. Mas às vezes vêm pessoas diferentes, né? Então a gente precisa manter esse isolamento. Então isso é uma coisa que eu acredito que vai mudar na hora de fazer as recepções, tanto aí de clínicas, né? Quanto de escritórios. Outra coisa que eu acho que vai mudar bastante é a coisa do balcão de atendimento. Então, por exemplo, de novo, aqui a gente tem um balcão de atendimento, tem uma recepcionista, Tamires, beijo. Eu já vou mostrar aí para vocês a diferença do que eu imagino que seja uma solução viável para um novo modelo de balcão de atendimento. Porque o que acontece? Até então, em hotéis também era assim, né? No próprio banco. Então você chega e tem ali o balcão de atendimento. Às vezes ele é mais alto para você ser atendido de pé, às vezes não, às vezes ele é uma mesa mesmo, né? De qualquer forma, o que a gente tem que garantir é que as pessoas mantenham uma distância um pouco maior do que elas vinham mantendo até então. Então, eu já vou mostrar aí para vocês a questão do balcão de atendimento, do que eu acho que poderia ser uma solução que talvez nem precise jogar os móveis, todo mundo jogando o balcão fora e fazendo outro, entendeu? Com pequenas adaptações, eu acho que a gente consegue fazer funcionar melhor nos dias de hoje, que a nossa bolha aqui, né, que eu expliquei semana passada, ela tá maior. Então a gente já colocou isso na cabeça, eu acho. O que é engraçado, né? É incrível, na verdade. Em tão pouco tempo, porque em termos de história, é pouco tempo, né? 3 meses, 4 meses, é pouco tempo para mudar já a cabeça, né? O mindset. A gente já mudou, assim, a gente já não quer tanto proximidade de outras pessoas, né? Estranhas, assim. Bom, então o balcão de atendimento eu vou dar uma cortadinha aqui para mostrar para vocês o que eu imagino que pode ser uma solução para essa parte do balcão de atendimento, principalmente esse, em que a pessoa fica em pé. Eu já volto. Bom, pessoal, aqui esse projetinho é meu, tá? Na verdade é uma adaptação, uma reforma. Era uma casa que foi transformada num
pequeno prédio de escritórios, então tem 4 ou 5 salas nesse pavimento. Eu vou usar esse balcão de recepção como exemplo. Então esse aqui é o balcão original, vocês estão vendo que ele tem aqui, ele é aquele tipo balcão mais alto. Eu não tenho aqui aquela parte mais baixa para atendimento de cadeirantes, porém, porque eu não tinha muito espaço de balcão, né? Eu precisava de uma estação de trabalho aqui para recepcionista e eu não ia conseguir esse espaço se eu tivesse que ter uma parte mais alta e uma parte mais baixa. Mas, enfim, é questão de aprimorar isso daqui. O que eu quero mostrar é o seguinte: com uma pequeníssima adaptação, a gente consegue transpor isso, porque a pessoa, imagina, a pessoa vai ficar aqui, certo? Bem de frente com a recepcionista. E esse balcão aqui, ele é estreito e, além do mais, tem a coisa de conversar. É claro que eu acho que por muito tempo a gente vai ficar usando máscara para conversar com as pessoas e tudo. Mas para aumentar a segurança e a distância entre as pessoas, olha só essa opção. Então, nessa opção aqui, o que eu fiz? Coloquei uma prateleirinha de vidro, poderia ser de madeira também, eu coloquei de vidro para ficar mais leve o visual, tá? Então, coloquei uma prateleirinha aqui de 20 centímetros, que o que ela faz? Ela impede que a pessoa fique grudada no balcão e apoiada aqui. Sabe aquela coisa? Você chega no balcão, na recepção, e a primeira coisa que você faz é se debruçar no balcão. Então, com essa prateleirinha aqui na frente, que inclusive eu posso colocar aqui um frasquinho de álcool gel, né? Essas coisas que a gente vai ter que ter agora em todos os lugares. Além disso, eu evito que a pessoa venha se debruçar nesse balcão. E além disso, pode ser colocado, apesar de já ser um balcão alto, eu posso colocar mais um anteparo aqui de vidro. E aí esse aqui sim tem que ser de vidro, tá? Porque senão ele impede aqui a visão da recepcionista. Então, tá vendo? São coisas muito, muito, muito básicas, mas que já mudam a funcionalidade da coisa. Eu vou colocar aqui agora 2 exemplos de fotos que eu peguei na internet. Então, por exemplo, tem esse aqui, é um balcão que eu vi na internet, que ele tem essa parte mais alta e ele tem toda essa lateral mais baixa, que serve justamente para atender a questão da acessibilidade. Então, o que eu faria? Eu colocaria na frente de toda a volta desse balcão aquele anteparo, que poderia ser de vidro ou não, para a pessoa não se aproximar tanto do balcão. E principalmente nessa parte mais baixa da mesa, eu colocaria esse anteparo de vidro, mesmo para a pessoa que esteja sendo atendida sentada, né? Por exemplo, por causa de ser usuário de cadeira de rodas, por exemplo, ela não ter esse contato tão direto com a recepcionista. Aqui é um outro exemplo que também eu faria a mesma coisa. E tá vendo que aqui nesse exemplo eu já tenho essas travessinhas aqui que são decorativas de madeira. Eu poderia estender uma delas, por exemplo, essa que fica mais alta, né? Essa última aqui mais alta, eu poderia estender ela para ela funcionar também como esse anteparo. E outra vez, nessa parte mais baixa da mesa eu colocaria um anteparo de vidro para eu não ter esse acesso direto entre a pessoa que está sendo atendida e o recepcionista que está ali do outro lado do balcão. Então, pessoal, vocês viram, além, claro, mesmo esse balcão que é para o atendimento em pé, eu já tinha que prever uma parte, pelo menos, do balcão que permitisse um cadeirante, por exemplo, se aproximar, né? Ele não poderia ser apenas aquele balcão alto, como eu expliquei para vocês. E vocês viram que é uma coisa muito simples, na verdade. Eu tenho que garantir que a pessoa, a recepcionista ou a pessoa que está ali no atendimento, ela seja protegida, né? Então, as pessoas que chegam para ser atendidas, elas têm que manter esse distanciamento. Bom, um outro ponto que tem me chamado bastante atenção, aí entrando na parte das agências bancárias, por exemplo, vocês já devem ter percebido, porque durante a quarentena, durante esse período que os comércios ficaram fechados, muita gente trabalhando de casa, os bancos não deixaram de funcionar, certo? Porque os bancos, a gente precisa de banco, de qualquer forma, precisa continuar indo. E eu lembro que no comecinho, assim, muita gente falou, nossa, mas está formando muita fila, tem muita gente no banco. A questão não é exatamente essa, não tem mais gente indo no banco do que tinha antes.
A questão é, dentro do banco, até 3, 4 meses atrás, a gente entrava no banco e esperava lá dentro, sentados, né? Lembro até antes disso, quando não tinha esses lugares sentados, a gente fazia filas dentro do banco e aí começaram a vir leis de tempo máximo de espera e tudo mais, então os bancos começaram a se readequar a essas novas legislações, então colocaram cadeiras para as pessoas sentarem, até bastante confortáveis, para você ficar ali mais tempo e confortável. De novo, vem vindo as coisas novas, as coisas vão mudando e todo mundo tem que se adaptar. Então, o que eu vejo hoje? O banco, ele não aceita mais 20, 30, 50 pessoas dentro da agência esperando atendimento. Então, essas pessoas vão ficar do lado de fora. Acontece que o correio, mesma coisa, né? A agência do correio, ela tinha muitas cadeiras dentro da agência para você esperar lá dentro sentado. Você entra, pega uma senha e senta ali e fica esperando a sua vez. Não dá mais para ser assim, né? Então, eu acredito que uma das soluções é diminuir o número de cadeiras. Então, né, seria mais ou menos na mesma linha de pensamento do restaurante. Então, uma agência de correio, por exemplo, que tinha 20 lugares para sentar, eu imagino que hoje em dia vai ter uns 7, né, um terço, mais ou menos, 6 para 7, distantes um do outro. Mas ainda assim, as pessoas precisam desses serviços e a mesma quantidade de pessoas continua precisando desses serviços. Na verdade, a tendência é até aumentar, né, porque a população vai aumentando. O que eu acho que a gente tem que pensar em casos de bancos e em casos de agências de correio? Que foi o que me ocorreu, porque aqui na minha cidade, inclusive hoje, eu ia tirar foto, mas estava no trânsito, aquela coisa. Uma fila imensa do lado de fora da agência do correio. E, por um acaso, hoje aqui está armando um pinguinho de chuva. Então, assim, vamos pensar o porquê que as agências bancárias e de correios, em primeiro lugar, colocaram as cadeiras lá dentro para as pessoas sentarem. Então, é para as pessoas não tomarem chuva, não tomarem sol, elas poderem ficar esperando o atendimento de uma maneira mais confortável. Então, no banco, por exemplo, os bancos são famosos por terem os ares condicionados mais gelados do universo, né? Então, num dia calor, você entra lá na agência e você nem se importa de esperar, porque você está lá dentro no fresquinho, né? Tem cafezinho, tem água, tem isso. Então, em primeiro lugar, já foi para se adaptar a uma nova realidade, que foi o aumento da demanda, né? Então, tinha mais gente esperando, e não tanto aumento do atendimento. Então, acabava gerando uma espera maior. O atendimento talvez tenha reduzido um pouco, principalmente agora, nessa primeira fase que a gente está começando a retomar uma vida normal. Então, talvez ainda tenha alguns funcionários trabalhando no home office. Então, o atendimento diminuiu um pouco. A procura continua a mesma, se não aumentou, né? O que eu fico pensando? As pessoas que estão do lado de fora, então, tem idosos, tem gestantes, tem deficientes físicos, tem pessoas que não tem nenhuma dessas condições, porém, é uma pessoa que não está afim de tomar chuva na cabeça, não está afim de ficar esperando no sol, não está afim de ficar de pé muito tempo. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar uma nova maneira para fazer essas pessoas esperarem do lado de fora, porém de uma maneira digna, né? Sem tomar chuva, sem tomar sol, enfim. Eu não tenho, uma proposta para isso, mas eu acho que é uma das coisas que a gente tem que começar a pensar, né? Talvez um espaço intermediário. Então, assim, as cidades que respeitam, porque aqui na minha cidade, a área central, aqui onde eu tô, não tem recuo frontal nas construções. Mas eu sei que tem cidades que mesmo na área central existe esse recuo frontal para a construção. Então, de repente, pensar numa maneira de um intermediário entre um espaço interno e um espaço externo, não sei, né? Mas eu acho que, assim, é um ponto em que a gente tem que pensar. A questão dos consultórios médicos em si, eu acho que a questão é basicamente a recepção. Porque dentro do consultório, né, parte do princípio que dentro do consultório médico já eram tomadas todas as medidas sanitárias, né, necessárias. Porque, lógico, a pessoa procura um médico, pode até ser de rotina, tal, mas
ela procura um médico e pode estar doente, por isso que ela está indo no médico. Então já é um ambiente que se espera que seja limpo, que seja esterilizado. Às vezes um consultório, por exemplo, dermatologista faz procedimento no consultório, né? Então já se espera esse tipo de coisa. Para os escritórios, eu acho que a gente tem que começar a pensar em redobrar esses cuidados. E uma outra coisa que eu já ia esquecendo, que é uma coisa que mistura um com o outro, que são aqueles escritórios que, se a gente for olhar também lá para trás, no modernismo, faz tempo, uns 100 anos. Gente, a era moderna já faz 100 anos. Começou com uma história de pavimentos inteiros de escritório. Então você pega um prédio corporativo, andares inteiros sem salas, né? Sem divisão de salas. Então era uma coisa que representava até uma questão ideológica, de que todos os funcionários são iguais, não é cada um na sua sala e o diretor tem uma sala maior. Não, era todo mundo no mesmo espaço. Tinha até essa conotação ideológica. Hoje a gente vai ter que repensar isso, porque num pavimento pode ter 100 pessoas, 200 pessoas, dependendo do prédio, né? Dependendo da empresa. E a gente vai ter que cuidar, porque até eu não sei se vocês lembram, eu vou tentar colocar umas imagens aí das estações de trabalho, né? Das ilhas de trabalho que são vendidas até hoje, lógico, porque isso não muda assim tão rápido, mas que a gente vai ter que começar a repensar. Então, um trabalhando de frente com o outro, será? Um trabalhando muito de lado, assim, muito grudadinho um com o outro, será? Eu acho que a gente vai ter que aumentar um pouquinho aí os espaços. Então, não esquece de curtir esse vídeo, deixa um joinha aí embaixo, compartilha com quem vocês quiserem e semana que vem a gente continua nessa conversa sobre o novo mundo pós-pandemia. Tchau!